Para chegar no reino dos céus é necessário renunciar à ilusão de sermos autossuficientes. A apostasia do povo hebreu ao criar o bezerro de ouro foi um ato de idolatria que reclamou a justiça de Deus naquele momento. Será que nós estamos resistindo à tentação de adorarmos a nós mesmos? Eu sou o Victor Cavalier. Seja bem-vindo a esse vídeo. E aqui também não posso deixar de dar um abraço para as congregações Parque 2 e Colônia 1, onde eu estive pregando nessas últimas semanas. Além também de deixar aqui um salve para a irmã Maria Perpétua, lá da área 336 da IEADAM. E você, eu peço encarecidamente que deixe aqui o seu gostei debaixo desse vídeo e também o seu comentário. Se você quiser compartilhar com outras pessoas, você pode fazer também. E também se inscrever nesse canal. Dessa forma, o YouTube entende que você está gostando desse conteúdo e continua divulgando para as outras pessoas que também querem receber esse tipo de material sobre a escola dominical. É uma maneira de levar essa pregação e o evangelho para outras pessoas. Hoje nós vamos estudar a lição 9 da revista da escola dominical, que tem como título Adoração ao Bezerro de Ouro. Olha o que diz aqui em Êxodo 32:8, que é o texto áureo de hoje. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou. E diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. O touro, representando Oro, era o deus principal do Egito. É interessante que depois de um tempo ele veio a ser considerado Deus, entre aspas, das 10 tribos do norte. Isso a gente pode perceber lá em 1 Reis, no capítulo 12, no versículo 28. Essa lamentável apostasia veio logo depois de Deus ter trovejado no monte: não terás outros deuses diante de mim. E também logo depois dos milagres que Deus havia feito com relação a Israel no Egito. Isso mostra a queda que os israelitas tiveram em relação a Deus. Essa foi uma crise que reclamou uma disciplina imediata, que veio de forma severa e rápida. E a disposição de Moisés de até mesmo ser riscado do livro de Deus mostra a grandeza do seu caráter. Nessa lição nós vamos perceber também como Deus mostra a sua bondade, renovando sua aliança com o povo hebreu. Então vamos para o ponto 1, que vai falar sobre o bezerro de ouro. E ele já começa com um questionamento. Por que um bezerro? Olha o que é dito aqui em Êxodo 32:4. Este recebeu-os das mãos, trabalhou o ouro com buril e fez deste um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. O bezerro, boi ou novilho é considerado um tipo particular de idolatria e foi considerado também um retrocesso à vida no Egito. O bezerro era considerado um grande deus para os egípcios. Ele era levado nas vanguardas pelas procissões e para ele eram oferecidos danças e sacrifícios em sua honra. Este foi considerado também um provedor da vida. E sem dúvida os israelitas eram bem familiarizados com essa ideia falsa sobre um Deus. E desgraçadamente, atualmente, a gente pode observar esse tipo de Deus em abundância por todos os lados da nossa sociedade e misturado com relação às religiões. Esse foi o motivo da ira de Deus contra aquele povo, fazendo chegar ao ponto de desejar destruir aquela nação. Ao longo de muito tempo, Israel desejou em seu coração voltar ao Egito. E parece que aqui, nesse exato momento, eles em parte conseguem concretizar isso. Eles trazem o Egito para sua caminhada. Como diz o autor da lição, o coração do homem é complicado. Muitas vezes a gente deseja voltar às práticas de quando nós éramos escravos. Como diria o pensador, se o maligno não conseguiu impedir a sua conversão, ele tentará impedir a sua santificação. Ou seja, ele tentará manchar o seu caráter sem te tirar de dentro da igreja. É interessante que Arão viu isso e edificou um altar. Isso significa que todos os bezerros de ouro inevitavelmente são religiosos. Uma das ideias de Satanás não é tirar Deus da jogada, é sim trocar Deus por algo visível. Não existe bem em todas as religiões. O inimigo toda vez tentará apelar para a adoração do coração natural do homem, que por si só é errada. Agora vamos para um ponto 2, que vai falar sobre a decadência espiritual. Olha o que é dito aqui em Êxodo capítulo 32, versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu.
A expressão se corrompeu aqui significa se estragou ou se desfigurou. Além disso, Moisés vai destacar que essa ocasião foi considerada um grande pecado. Você já deve ter ouvido aquela expressão, aquela frase que diz: não existe pecadinho ou pecadão. Não existe pecado pequeno ou pecado grande. Isso aí é balela, é mentira. Porque a Bíblia mesmo vai falar de pecados que são considerados imperdoáveis. A Bíblia vai falar sobre pecado que é para a morte. Existem janelas espirituais que você abrir ou podem constranger a Deus, causar ira em Deus, ou até mesmo te fazer entrar em grandes armadilhas do inimigo. Olha o que aconteceu aqui, meu amigo. Israel construiu um bezerro, adorou o bezerro, blasfemou contra Deus. E olha o que eles disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Ainda pegaram os espólios do Egito e utilizaram para a construção dessa porcaria. Querido, você já parou para pensar? Deus se revoltou tanto com aquela ocasião, com aquele pecado especificamente, que ele usa o pronome teu. Deus repudia o povo de Israel. Até mesmo Moisés repudiou o povo de Israel. Naquela ocasião, de acordo com Swagger, o povo de Israel se fez órfão espiritual de si mesmo. Veja bem o que acontece naquele momento. E no dia seguinte madrugaram e, primeiro, veja bem, ofereceram holocaustos e apresentaram ofertas pacíficas. E o povo se assentou a comer e a beber e se levantaram a regozijar-se. Observe, a palavra regozijar-se representa vulgaridade. O termo no original significa promiscuidade na sua pior ordem. Caim tinha um altar, mas não tinha sacrifício certo. Israel tinha um sacrifício certo, mas o altar é equivocado. E o Senhor não pode aceitar nenhum dos dois, porque eles eram projetos de homens. Esse é precisamente o problema da igreja moderna. Talvez na cabeça deles eles pensassem que aquele bezerro era a representação do Deus de Israel. Mas escute, amigo, isso não ameniza o pecado daquele povo. Cultura é cultura, fé é fé, adoração é adoração. Eu não posso misturar essas três coisas. Eu, de maneira nenhuma, posso adaptar a Bíblia aos caprichos ideológicos, carnais ou da modernidade. Agora vamos para o 2.2, que vai falar sobre a disciplina de Deus. Olha o que está escrito aqui em Êxodo 32:10. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Jim Swagger vai falar que existe só uma coisa que fica entre o cristão e o inferno, e isso é a cruz. Se a gente abandonar a cruz, o juízo é inevitável. Israel abandonou e por isso o juízo se seguiu. E o autor da lição separa 5 coisas, 5 pontos em que Deus faz a sua justiça. Primeiro, a quebra das tábuas da lei. O segundo, a destruição e queima do bezerro de ouro. Terceira, a morte de 3.000 pessoas assassinadas pelos levitas. Quarta, a praga sobre o povo. E a quinta, que talvez seja a mais intensa e a mais triste ou pesada, é que Deus se recusa a continuar indo com o povo. E nessa, querido, Moisés teve que interceder. Não existe condenação maior do que andar sem Deus. Não existe condenação pior para um pecado do que ter falta da presença de Deus dentro das nossas vidas. Por isso que Davi fala: tire tudo de mim, mas não tire a tua presença. Davi pecou, reconheceu que a justiça poderia ser feita, mas fez esse pedido, porque sabia que sem Deus não dava para continuar. Mas veja bem, o pecado não pode sair impune, porque o evangelho que não confronta o pecado não é evangelho. Spurgeon diz que Deus não deixa o povo confortável para pecar. Deus não é mau quando castiga ou quando faz disciplina. Deus faz isso porque Ele ama. E isso é bíblico, olha o que é dito aqui, porque o Senhor corrige o que ama. O Senhor corrige aquele que ama e não aquele com quem Ele tem indiferença. Ele mostra que está errado para aquele que pertence a Deus. Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 7. Porque o que filho a quem o pai não corrija? Primeiro, a Bíblia confirma que quem é corrigido é considerado filho de verdade. E segunda, essa medida tem que ser tomada para a criança ou para o menino ser controlado. Ou no nosso caso, para que o cristão seja controlado. Quem o Senhor não castiga não é considerado filho. Essa palavra, querido, é para quem é verdadeiro crente ou para quem deseja ser verdadeiro crente na presença de Deus. Mas por muitas pessoas está sendo pregado um evangelho que encobre pecado. Os pregadores estão trazendo para a igreja um certo evangelho de palavra
pamonha, em que tudo é aceito, em que tudo é permitido, onde o pecador nunca é confrontado, mas o Senhor sim deposita a sua justiça no meio da sua igreja. Então vamos lá, olha o que diz aqui sobre a falha de Arão em Êxodo 32, 21. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez esse povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Arão era um alto dirigente espiritual do povo de Israel e infringiu as normas estabelecidas por Deus para agradar o povo. Ele cedeu à pressão do coletivo, um coletivo que era ímpio e transgrediu o segundo mandamento. Somente a intercessão de Moisés foi capaz de salvar ali a vida de Arão. Resumindo, Arão foi um líder fraco. Tanto é que Moisés o confrontou. Que fizeste? O que você fez? E 3 pontos a gente pode destacar nessa falha. A primeira é que ele não contestou o povo quando o povo pediu para fazer isso. Segundo, ele convocou uma festa ao Senhor ali no versículo 5. E o terceiro é muito comum para as pessoas quando cometem pecados. É terceirizar a culpa. Ele tirou a culpa sobre si e disse não foi, e disse foi por conta do povo. Mas observe, querido, o arrependimento bíblico exige que Deus seja justificado e que nós sejamos condenados. Ou seja, Deus demanda que a gente aceite a nossa culpa no pecado. Esse é o único tipo de arrependimento que Deus vai honrar. A vida de Arão, a biografia de Arão fica manchada com uma nota lá em Números capítulo 9, versículo 20. Isso indica o quão culpado aquele líder se tornou. Uma das coisas tristes é que Arão ainda vai falar: não se acenda a ira do meu Senhor, tu conheces o povo, ele é inclinado ao mal. A maioria dos pregadores na atualidade funcionam como Arão. Eles não entendem a gravidade do pecado e não entendem a relação da transgressão do pecado com a cruz de Jesus. Mas como diz o autor da lição, a vida de Arão serve até de inspiração para todos nós, nos mostrando que até mesmo os grandes líderes da história de Israel não eram perfeitos, assim como nós somos imperfeitos. E isso mostra quão Deus é maravilhoso, bondoso, misericordioso e estende a sua graça sobre as nossas vidas. Agora vamos para o ponto 3 dessa lição, que vai falar sobre renovando a aliança e as tábuas da lei. E realmente nisso podemos ver que a misericórdia de Deus é a razão pelo qual não somos consumidos. Mesmo com a maldade e ingratidão do povo de Israel, Deus perdoa, oferece novas tábuas da lei e renova sua aliança com o povo hebreu. Mas vamos lá para o 3.1, que vai falar sobre o arrependimento divino. Olha o que é dito aqui em Êxodo 32:14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Veja, Deus não se arrepende. Isso aqui não significa dizer que é algo mal, mas sim ele simplesmente virou em uma direção oposta. Observe, Deus muitas vezes toma uma atitude apoiado ou como resposta àquilo que nós fazemos. E de fato, se a gente parar para pensar, toda essa geração aqui morreu no deserto. Então as pessoas podem perguntar, mas o que significa essa expressão Deus se arrependeu? Deus se arrepende? O autor da lição, primeiramente, vai lembrar que é difícil compreender o vocabulário de Deus. Como a criatura vai entender um sentimento do seu Criador? O autor da lição vai nos informar que isso provavelmente é uma figura de linguagem que atribui a Deus uma característica que é do homem. Isso se chama na teologia de antropomorfismo. Mas eu posso aqui também trazer ideias de outros pensadores. Alguns teólogos vão dizer que esse se arrependeu significa, de outro modo, se entristecer. Outros vão falar que essa expressão do hebraico significa mudar de ideia ou mudar de propósito. Deus teria, de certo modo, alterado a execução de algo que já estava julgado. Deus não muda da maneira que o homem muda, até porque Deus é isento de pecado. Sendo assim, a gente pode entender que a mudança a que se referindo não é no ser de Deus, no que ele é, mas sim da maneira como ele trata o homem. Lembra que Deus responde às nossas atitudes, como eu falei no início? Deus pode e observa o homem quando ele se converte. Ou seja, a mudança não é em Deus, mas sim no homem que passa a agir de forma diferente. Agora vamos para o 3.2, que vai falar sobre a intercessão de Moisés. Olha o que vai falar aqui em Êxodo 32:32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Ryrie vai dizer que esse livro significa um livro físico,
ou seja, um registro de quem está vivo, ou registro dos vivos. Ter esse nome riscado para aquele povo naquela época significava uma morte prematura. E em contraste disso, a gente encontra no Novo Testamento o livro da vida. E esse é o registro daquele que desfruta a vida eterna. Se a gente for parar para pensar também, essa é a primeira menção que a Bíblia vai trazer sobre o livro da vida. E a gente encontra de cara que só podem ser aceitos nele e que Deus só pode perdoar aqueles que pedem por tal perdão. E somente 2 homens na Bíblia fazem essa oração, Moisés e Paulo. A gente observa que é uma grande marca de um líder cristão, de um pastor que está preocupado com as suas ovelhas. Além disso, o autor da lição vai falar que Moisés aqui nesse ponto vai representar até mesmo um tipo de Cristo. Mesmo ele não sendo culpado, ele se identifica com o pecado. Ele não só intercede por Arão, mas também intercede pelo povo. Olha o que ele vai falar, querido. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado. Olha que é uma oração intercessora. Moisés aqui não aponta o pecado de ninguém, ele só pede perdão. Muitas vezes existem cristãos que têm sangue nos olhos, que querem a morte dos pecadores, que não desejam que o irmão, que quem está lá no mundo seja salvo. É cristão que diz almejar o céu, mas não quer que o outro também chegue no céu. E eu te pergunto, meu amigo, será que Deus pode ouvir uma oração intercessória assim como ele ouviu de Moisés, vindo das nossas vidas e dos nossos lábios? E observe aqui um outro ponto. Eu disse que Moisés era um tipo de Cristo, mas não era Cristo, porque Moisés fracassou. Quando ele desce ali com as tábuas da lei, ele quebra as pranchas e logo retorna pedindo perdão, ou seja, ele fracassou. Mas Cristo desce do céu, cumpre a lei, sofre pelos pecados dos pecadores e depois volta ao céu após derramar o seu sangue precioso. Isso é o sinal da expiação completa. E assim, somente Cristo nos trouxe o perdão absoluto. Então agora vamos para as novas tábuas da lei, que é o assunto do tema 3.3. Então disse: eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo. Farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma. E quando ele ainda chega a dizer na parte B que porque coisa terrível é o que faço contigo, significa dizer que todos os homens ficarão admirados. Quando Deus ordena Moisés lavrar e levar as tábuas da lei novamente ao cume do monte, só aí a gente pode perceber que Deus quer refazer a aliança com o povo. Querido, o nosso Deus é Deus de recomeço. Foi um recomeço para Moisés, foi para Israel. Assim como também foi para diversas outras pessoas na história, como eu mencionei anteriormente Davi. O pecado não foi o ponto final da história de Davi. Deus perdoou uma mulher de adultério quando todos os outros queriam condená-la. Isso mostra graça, isso mostra misericórdia. Agora Moisés volta depois de 40 dias e 40 noites. Da primeira vez ele recebe tábuas com especificações para o tabernáculo. Agora elas são refeitas. E veja, o rosto de Moisés resplandecia. Isso mostra que Deus estava com ele assim como brilhou a face de Jesus. Tal e qual o sol quando ele foi transfigurado. Para que isso aconteça com a gente, Deus só exige 2 coisas: sinceridade no arrependimento e quebrantamento. Moisés não voltou só com tábuas da lei. Voltou com a promessa que Deus continuaria com o povo de Israel e que os seus pecados estavam perdoados. E assim a gente termina essa lição de hoje com uma simples mensagem: não deixe que os convites antigos te atrapalhem na sua caminhada agora com Deus. Mas antes de terminar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e também já deixar um like nesse vídeo. Assim você vai ajudar a divulgar outras pessoas sobre esse conteúdo. Te vejo na próxima. Fique com Deus. Amém.